Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, um começo de semana que eu desejo que seja de muita paz, de muita alegria para você. Isso para você que está nos acompanhando agora ao vivo, né? Porque durante as reprises nós vamos dizer assim, ó, todos os dias que seja uma bênção para você. Não só no começo da semana, mas no meio dela, no final da semana, que a graça de Deus caia sobre você a todo instante. Precisamos dela. Quem somos nós sem ela? Quem somos nós sem o poder de Deus sobre a nossa vida? Que Deus seja contigo e nós queremos te fazer esse convite de sempre, é o de sempre, para você ficar com a gente até o final do programa e juntos aprendermos algo mais. E no programa de hoje o tema, na verdade, não sei se vai ser um dos temas mais fáceis, porque quem dera se tivéssemos algumas respostas absolutas para perguntas que são tão ao ponto, né? Como, por exemplo, como saber se o seu relacionamento é de Deus? Já viu uma pergunta assim? Mas tio, tia, mãe, pai, todos se perguntam, esse meu namoro, eu acho que é de Deus. Já viu uma expressão assim? Mas acontece que você vai namorando, vai beijando na boca, completa um ano, faz o aniversário de 2, de 3, e aí um belo dia, um dos dois enamorados descobre que já não está mais tão enamorado assim e diz, olha, eu descobri que não era bem assim, desculpa, eu acho que é melhor parar por aqui. O que você faz quando você ouve algo do tipo e aí levanta-se uma questão, puxa vida, mas eu sou cristão, eu busquei a Deus, eu orei, por que deu tudo errado? E vai ter tanta conversa para o programa de hoje, portanto não posso ficar sozinha, preciso de você e dos meus convidados queridos. Pastor Flávio Ferraz, primeira vez vindo aqui no meu programa e é um prazer tê-lo aqui com a gente. Bem-vindo. Prazer para mim também, Darleide, e estar com você em casa. Vamos passar uns momentos, espero, bem agradáveis aqui. Espero, certamente será. Thaís Souza, psicóloga querida, bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo. Pastor Marcelo, bem-vindo. Muito obrigado, Arleide. É sempre um prazer estar aqui na Novo Tempo com você. Vou começar então com você. Ok. E essa história de namoro de Deus, como é que a meninada vai saber se é o namoro de Deus? Quem sabe se esse rapaz que está começando a namorar não está se perguntando, mas como saber? Ou outro vai dizer assim, eu tenho certeza que é de Deus. É interessante, Arleide, que a dúvida ela faz parte da vida do ser humano, né? Uhum. Ter dúvidas sobre todas as coisas nos leva a buscar, a descobrir. Eu acho que o único camarada que não teve esse problema foi Adão, né? Porque ele olhou e falou, bom, é essa daqui. Não tinha vai escolha. ter que ser com essa. Né? E depois ele ainda reclamou com Deus, olha, se eu tivesse podido escolher, eu teria escolhido outra mulher. Né? Então hoje nós temos esse privilégio, nós podemos escolher. Né? Ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, inventaram esse tipo de namoro, porque até a Segunda Guerra não existia isso. O pai olhava o menino se interessava pela menina, aí ele chegava e conversava com o pai da garota, se o pai da garota aceitasse, eles namoravam, quer dizer, namoravam entre aspas, né? Uhum. Casavam e iam viver juntos. Hoje em dia não, hoje em dia você tem esse privilégio de escolher, de namorar várias pessoas, claro que em tempos diferentes, para você poder escolher. Talvez essa possibilidade deixe as pessoas mais confusas do que se fosse anteriormente. Então acaba sendo um privilégio que não é tão privilégio assim. Você tem que ter algo na sua alma, você tem que ter uma formação como pessoa para você saber fazer boas escolhas. Não é só ter a possibilidade de fazer escolhas que faz a sua vida feliz. Às vezes você ter possibilidades te torna a vida mais complicada, mais complexa, do que se você não tivesse a possibilidade de escolher. Haja visto a possibilidade do vestibular. Tá. Não é verdade? Pastor Flávio. Hoje tem gente que nem escolhe, né? Ele pega a primeira pessoa que aparece porque ele acha que existe uma necessidade de namorar, né? Então, como as pessoas sentem essa necessidade, escolhe a primeira. E fala assim, depois o amor vem. Me conta quando, onde, porque isso não existe, né? Claro. Namoro, ele nasce de parto normal, ele é um processo, né? Não adianta querer forçar, né? Tem que ter o processo que começa com amizade. Eu estava ouvindo o Marcelo falar aí que você olhar para uma garota e gostava, e teve época que nem isso não tinha, né? O pai que chamava e falava assim, vai ser com esse aqui, né? Mas nos tempos bíblicos também tinha essa rigidez assim? Eu acho que os pais tinham essa prerrogativa na época, né? De dar
uma boa condução para os filhos. A Bíblia não conta tantas histórias em que isso aconteceu, mas tem algumas, né, que isso acontecia. Mas hoje não é assim, hoje a pessoa pode escolher, e a escolha, como ele bem disse, é um privilégio que a gente tem. Agora, quando a gente quer uma coisa séria, quando a gente quer uma coisa para toda a vida, tem que escolher direito, né? Senão pode ter um mega problema. Então a pessoa descobre, às vezes, depois de um mês que está namorando, que não é a pessoa, porque ele saltou etapas. Perfeito. Então aí ele descobre que a garota é chata, ou a garota descobre que o garoto é problemático, e aí termina, né? Thaís. Eu fico pensando assim que parece que o mundo pulou de um extremo para outro, né? Enquanto antes, como o pastor Marcelo e o pastor Flávio falaram aqui, né, de que os pais escolhiam para os filhos e tal, agora parece que os pais não têm nenhuma opinião, né, direito de opinião e com relação aos filhos, e então fica uma liberdade extrema, não só com relação ao namoro, mas assim, durante o período inteiro ali de crescimento do adolescente, desenvolvimento, enfim. Então, com essa soltura, vamos dizer assim, né, eu acho que isso acaba influenciando também na falta de maturidade desses jovens, que vão crescendo muito soltos e sem um direcionamento, sem regras, sem pontos, né? sem referência orientação. Às vezes também, isso. Né? Tem nenhuma referência daquilo que é certo, né? Eles acabam, portanto, tendo uma liberdade de escolha, sendo que eles não têm um ponto de uma raiz, sabe, um ponto de firmeza para raciocinar e para avaliar essas decisões. Então, esse extremo da liberdade causou também uma diminuição da maturidade, do desenvolvimento da maturidade. Excelente. Agora vamos então pontuando mais especificamente. Começou o namoro, tinha a mais absoluta certeza que era da parte de Deus, porque os sinais, porque os indicativos mostravam que era o homem da sua vida. E eles começam então a namorar. Passou um tempo e ele vem dizer, não vai dar para continuar. Os dois cristãos, não sei quem mais busca a Deus, quem menos busca a Deus, mas os dois estão no contexto cristão. E a pergunta é, como eu pude me enganar ao ponto de dizer que esse relacionamento era da parte de Deus para a minha vida, já que eu entreguei a minha vida, eu orei a Deus, eu pedi a Deus, e agora chegou nesse momento de ele dizer, não vai dar certo. Quem errou? Eu errei na escolha, eu não entendi o que Deus me disse, ou mesmo posso dizer que era da vontade de Deus, mas ele mudou o plano que Deus havia criado para nós. Eu acho que ninguém errou, porque a menos que seja um erro, uma escolha deliberada, uma pessoa fala assim, eu vou escolher essa pessoa e vou enganar essa pessoa. Aí tudo bem, errou. Mas Deus ele não escolhe para a gente. Quem escolhe sou eu. Essa é uma prerrogativa que Ele deu para mim. Agora, na medida em que eu sigo o conselho de Deus e cumpro as etapas e as recomendações, já que estamos falando de namoro cristão, sei que tem um monte de gente talvez que não seja cristão e que veja o programa, serve para elas também. Claro. O aspecto de dizer assim, você escolhe que tipo de relacionamento você vai ter para a sua vida, porque o que é apresentado para a gente hoje como modelo está totalmente equivocado, não tem nada a ver com o modelo que Deus deixou para a gente. Então a pessoa tem essa possibilidade de erro e acerto, né? Tanto que ninguém casa com a primeira pessoa, né? Vai casar vai namorar algumas pessoas até você falar, é essa pessoa aqui. Aliás, pastor, a ideia do namoro é essa, você poder conhecer para escolher. Se fosse assim, não, eu vou namorar com a primeira pessoa e vou me casar, nós voltaríamos ao tempo que o pai determinava. Então perderia o sentido do namoro como é hoje, né? Agora, posso dar uma opinião aqui, doutora? Você usou para introduzir aí a ideia seguinte, absoluta certeza. Não existe isso na vida do ser humano. Só Deus tem absoluta certeza de tudo, né? Nós somos seres em construção. Você nunca vai ter certeza absoluta o tempo todo, a todo instante. Então é você querer quase que vestir a capa do super-homem e sair voando por aí. Não, eu tenho certeza disso. Por isso, há a possibilidade de escolher. Claro que vai chegar um momento que você vai ter que tomar uma decisão na vida. Bom, eu vou por essa direção. E tem uma coisa, Darley, depois que você se casa,
Aí, meu amigo, você tem que viver pela sua certeza, Pois é. né? E pelo seu absoluto. Agora, Decidir, vou nessa direção. já emenda com o teu raciocínio aí, mas só vou lançar. Quem lhe dá o direito de entrar na vida do outro para só então depois descobrir que não era como eu pensava? Daqui a pouco. Eu penso em 3 questões que estão ligadas, para mim, a essa escolha, vamos dizer assim, prematura ou errada, não sei, né? Como é que a gente poderia pensar aqui? Uma com relação a esse autoconhecimento, a que eu me referi aqui anteriormente, né? O jovem se conhecer melhor, e isso quer dizer ter uma boa maturidade, para a idade dele, né? Para então, ao se conhecer e conhecer seus princípios, valores, o que você espera de uma pessoa, você então fazer uma escolha o máximo boa possível, né? O máximo possível de acerto. A segunda questão, que eu acho que às vezes complica, é com relação às expectativas que eu coloco sobre não somente a pessoa, mas sobre o namoro, né? Todas as pessoas têm expectativas e a gente escolhe uma pessoa realmente pensando que ela vai preencher determinadas necessidades nossas. E aí, depois de 1 ano, 2 anos, às vezes 3 anos de namoro, como o caso aí que se citou, a pessoa pode começar a perceber que o vazio interior que ela sente e algumas necessidades que ela tinha não estão sendo supridas por aquela pessoa. E então, será que ela é errada? Então, acho que eu vou terminar. Porque eu comecei um namoro pensando que ela ia suprir para mim essas necessidades. Ela não está suprindo. Então, existe alguém que supre tudo para mim. Então, essa ideia é uma ideia fantasiosa, é uma ideia real. Porque nenhuma pessoa vai suprir tudo naquela pessoa. Mas hoje, a gente tem essa mentalidade, normalmente os jovens, e não só jovens, né, tem adultos também que começam a namorar, tem essa mentalidade de que todas as necessidades vão ser supridas pelas outras. E junto a isso, o terceiro aspecto seria também ideias com relação ao amor. O que é o amor? Né? O amor é perfeito, o amor supre tudo, o amor é sempre calmo, nunca vai ter discussão, e aí começa a discussão no namoro, então será que eu não amo? Né? Então essas ideias sobre amor também, né, podem culminar. Então, se não sabe aliar as expectativas na sua condição real, se não sabe avaliar o significado do real, do amor verdadeiro, que não exime das dificuldades, que não exime situações adversas entre um homem e uma mulher, se não tem esses componentes bem claros, bem precisos, eu posso então me colocar como uma pessoa imatura e entrar na vida do outro e fazer um estrago. Sim. Ou permitir que perca-se uma relação. Né? Pastor Flávio. Eu acho que o maior problema é as pessoas saberem o que elas querem, né? Pois é. Por que as pessoas estão namorando hoje? Essa é a pergunta, né? E que tipo de namoro elas estão tendo? Porque o namorar errado, a maneira equivocada de namorar, não vou nem falar do processo de escolha, que primeiro passa pela amizade, que você logo dá para ver se uma pessoa está atuando ou se ela realmente é outra coisa que você não enxergou naquele primeiro momento. Por isso que é importante a amizade. Você ser amigo de alguém. Porque não tem como um amigo não se transparecer para você. Então, o amor que começa fruto de uma amizade, ele tem uma chance muito maior de dar certo. Quando você estabelece que tipo de namoro eu vou ter, para que eu vou namorar, aí você já começa a ter um direcionamento, fica mais fácil você ter a possibilidade de dar certo. Não quer dizer que vai dar, mas você tem essa possibilidade. E nunca é tarde para você dizer assim, chega, não vai dar certo, é melhor parar aqui, vamos cada um para o seu lado, vamos continuar amigo, mas vamos partir para outro, porque às vezes a pessoa descobre coisas e fala assim, não vai combinar comigo, né? Então, eu acho que a primeira coisa a pessoa precisa definir o que ela quer, que tipo de namoro ela quer, como que ela vai namorar. Porque hoje a gente é exposto pela mídia para uma situação absurda, né? Absolutamente sensualizada, sexualizada. Namoro hoje não tem nada a ver com aquilo que a Bíblia apresenta como princípio para você começar um relacionamento. Então, se a gente pega
esse aspecto da mídia hoje, as pessoas elas têm uma referência totalmente equivocada. Seja novela, filme, propaganda, a mulher é usada como um objeto para poder ser vendido, ela é usada como um produto, né, para poder vender. Isso vai criando na cabeça das pessoas, tanto da mulher quanto do homem, um conceito totalmente equivocado e que vai influenciar tremendamente nos relacionamentos, né? E essa orientação bíblica, ela também é confirmada pela ciência verdadeira, né? Eu tive contato com algumas, acho que eu já falei num Sem Tabus, inclusive, de uns artigos científicos americanos que eu li ano passado, retrasado, em que os pesquisadores fizeram pesquisas longitudinais, né? Desde a época de namoro, de vários casais e mantiveram contato com esses casais até depois, anos do próprio casamento. E eles, então, começaram a tentar estabelecer alguma ligação entre características do namoro e suas consequências no casamento. E o que era observado, dentre várias outras coisas, o pastor falou aqui da questão da sexualidade, né, muito exagerada na sensualidade, no namoro, eles observaram justamente que os casais que tinham maior estabilidade emocional, conjugal, no casamento, eram os casais que no namoro tinham desenvolvido a intimidade afetiva e não a intimidade física, sexual. Né? Então, há uma estabilidade maior para esses casais e por isso a importância da amizade. Né? Entra em acordo com a Bíblia. A ciência humana comprovando a ciência divina, que não tem como ser contestada. Então, mas é bom que tenha esse conhecimento humano, dizendo, ó, não é coisa de crente, é coisa de sabedoria, né? A moça diz assim, será que essa coisa de namorar uns 2 meses, depois termina, já está com outro, não se iguala a ficar? Brincar com sentimentos? Esse é o ponto, sabe? Assim, talvez eu tenha realmente pensado nisso, juntando os casos e conversando com o pessoal no Facebook, com relação a essa temática. Eu acho que o ponto alto é esse. O quanto nós temos permitido que, por conta do namorar, por exemplo, até anotei aqui, namorou 9 vezes, já está no 9º namorado, né? Quer dizer, terminou com o 9º, está esperando o 10º para ver se dá certo. Aí namorou com 9 pessoas. Gente, são 9 bocas beijadas, são 9 corpos abraçados, são 9 histórias contadas, talvez nos seus mínimos detalhes sobre a sua vida. E no final de cada um, o que aconteceu com esse coração que ficou? O que foi deixado, ou os dois às vezes resolveram que não dava certo mesmo, sabe? O quanto nós estamos olhando assim, ó, como cristãos, o brincar com os sentimentos e é normal, é assim mesmo, tem que tentar até descobrir. Essa tentativa, a partir do aspecto de dizer assim, se Deus não é Deus de confusão e eu busquei a Deus, o que deu nessa história que eu não estou entendendo? Deus é perfeito, mas eu não sou. Então, eu terei, como a doutora aqui disse, eu terei percepções, às vezes, equivocadas da vida. Né? É interessante, eu trabalho com crianças todos os dias, né, e a gente percebe uma coisa, criança não consegue desenvolver esse tipo de amor romântico. Eu acho que Deus foi maravilhoso, porque você imagina uma criança de 6 anos levando um fora da namorada. Deveria ser, o indivíduo pensa que eu vou me matar. E esses dias eu conversei com um menino de 11 anos, ele estava num desespero assim, sem vir, pastor, porque eu fiz de tudo, eu me entreguei para ela, não sei o que, tarará. Pastor, e agora o que eu faço? Liguei para a cara do indivíduo, quantos anos você tem, amigão? 11 anos. Falei, amigo, você está na hora de assistir televisão, ir para brincar, sabe, jogar peão, não sei se a molecada hoje ainda joga peão, né? Bater figurinha. Vai se preocupar com aquilo que é da sua idade. Peão, figurinha. Pois é da minha época, né, pastor? Da nossa época. Já é videogame. E esses trem tudo aí. Mas veja só, Darleide, o amor, ele tem tempo, ele tem espaço e ele tem objetivo, como disse o pastor. Por isso que Paulo diz, né, quando eu era menino, me comportava como menino. Agora que eu sou adulto, me comporto como um adulto. Tem pessoas que têm 25 anos, mas o comportamento delas ainda é de criança. Elas não estão aptas para desenvolver um relacionamento profundo e verdadeiro com uma outra pessoa do sexo oposto, de uma outra família. Não é porque você tem 25 anos que você já pode olhar e dizer assim, não, agora eu estou pronto. Tem camarada que, se fosse possível, nunca deveria sair de casa para se apaixonar por alguém. Mas aí essa pessoa não desenvolveu isso,
como a doutora aqui falou, são pessoas imaturas para a vida. Não, mas eu tenho que namorar porque todo mundo está namorando. Só eu vou ser o complicado? Só eu vou ser o anormal? Vai lá, namora, se casa e forma um lar absolutamente sem sentido. Sem o afeto, sem o carinho. Por quê? Foram pessoas que foram alijadas pela vida. Então a gente tem que ser muito sincero com a gente mesmo, olhar no espelho para saber o seguinte: será que eu não sou uma pessoa assim? Será que eu consegui desenvolver a afetividade? Primeiro a gente analisa isso em relação a quem? Ao pai e à mãe. São as pessoas mais próximas, mais profundas que eu vou ter na vida. Depois com os meus irmãos, com os meus amigos, com a minha comunidade, né? Por isso que a igreja tem esse... É interessante, se você não teve uma família legal, mas você pode desenvolver na igreja certos valores ou certos encantos pela vida que você não teve na sua família. A igreja te dá essa segunda chance. Muito bem. E Mas vai. a pergunta que não quer calar, Sim. que nós estamos trabalhando, não é que não foi respondida, ou não, mas está sendo, e ao longo do programa a gente vai discutindo, e um programa só nem é suficiente para responder, não é responder, mas para pensar questões como estas, né? Que passa pelo humano, pela busca da vontade divina, até anotei uma frase que o pastor Flávio falou aqui: Deus não escolhe por nós, né? Porque Ele nos deu essa liberdade. Então, assim, como que a gente está trabalhando essa liberdade? E aí tem aquela pergunta que eu fiz para você agora há pouco, deixei no ar para a gente pensar: até que ponto eu tenho o direito de entrar na vida do outro para só então descobrir que não é o meu lugar? E aí como é que eu saio? Como é que fica essa retirada para mim e para a vida do outro, né? Fui a primeira namorada do meu marido. Hoje ele é um ótimo pai, um ótimo marido. Antes do namoro ele nem era cristão, mas tornou-se um cristão. E eu sei que foi o plano de Deus que nos uniu. Beijos. Que seja assim. Um abraço para você. É a Rávia, é o nome do seu e-mail. Um beijo para você, viu, querida? Tem tanta gente para mandar abraço nesse fim de semana. Vixe, você esteve onde? Em Poços de Caldas? Poços de Caldas. Como é que foi por lá? Foi muito bom. Gostaria de mandar um abraço para as mulheres que estiveram lá em Poços de Caldas. Foram todas as mulheres da Associação Sul Fluminense. Que delícia! Gostaria de mandar um abraço para elas. Muito bom. Olha só, a gente recebe assim os papeizinhos. Só até mostrar aqui esse Tuca, mostra para mim. Olha só, as pessoas... Enquanto a gente fala, o que elas têm ali na mão, ó, rasgou lá um papelzinho, pôs o nome dele, pediu para mandar um beijo a Cleone Celina, ela é de Alto Caparaó. Beijo para você, Cleone, querida. Muito bonitinho um casal que eu conheci, uma família que eu conheci nesse final de semana. Estive em Porto Seguro, no encontro de casais. Enquanto estávamos à entrada, no hall de entrada do hotel, passa um casal e ele diz assim: não é a moça da TV? Aí ela veio falar comigo, a Suzy e também o Daniel. São os pais da Luísa e do Luiz Felipe. Eles são de Paracambi. Eles são, se não me engano, do Ministério Nova Vida e acompanham a programação da Novo Tempo. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Suzy, você é uma fofa. A família de vocês muito linda. Muito linda, os amigos aí em Paracambi. Beijo, muito obrigada pelo carinho. Abraço para Eunice e para Sirlene de Muriaé, Minas Gerais. Tem tantos recadinhos ainda lá de Muriaé quando estive. Um beijo para Karen, uma garotinha linda, filha do Alcemar e da Nilce. Tem os irmãos André e... o André e a Karen, beijo para você. Terezinha Cavalcante, a mãe do Moisés, um abraço para você. Dona Marilúcia e o senhor Caetano de Joaçaba, Santa Catarina, sempre acompanha o nosso programa, muito obrigada. Mas um pessoal de Medina e Itaubim, que estava realizando, o pessoal de Medina, da Igreja Adventista de Medina, realizando o encontro de casais nesse final de semana, lá em Poços... Onde que eu falei? Porto Seguro. Porto Seguro. E estava lá e mandaram abraços para você. Eu agradeço. A Janete, por exemplo. Isso. São pessoal muito querido daquela região ali, do Vale do Jequitinhonha. Pessoal de Itaubim, Medina. São assim, um povo muito querido. Nanuque. Logo você vai conhecer lá, você vai ver. É um pessoal assim, querido. Muito querido. Quero mandar um abraço assim, carinhoso para vocês. Deus abençoe muito a vida de vocês aí. Que delícia! Bom, tem mais beijos e abraços aqui, a gente vai mandando ao longo do programa. Um beijo para o pastor Kleber e para Marli, queridos, também. Muito obrigada pelo carinho. Ainda temos um tempinho, Aline. Eu vi falando da Aline, né? E tem gente perguntando, quem é essa moça? Quem é a Aline? É minha assistente, minha querida, que fica me dirigindo aqui no Tempo no Ar. Ela é linda, loira, mineira. Olha só. Ela fica vermelha do outro lado. Já tem namorado? Vai casar. Vai casar em 15 de novembro ela casa, né, Aline? Aí, que é loira.
Daqui a pouco o povo começa a escrever. É verdade. Mas também, se fosse de outra cor, não teria problema nenhum. Se o cabelo fosse escuro, seria linda do mesmo jeito, né? Porque a gente sempre associa loira e linda. Mas Ai, que eu vou fazer? Fazer o quê, né? Tem mais uma loira e linda. Mas nós dois somos morenos, somos Pois é. lindos também. Com certeza. Né? E eu, Mamãe morena, gosta. por favor, dá-me o meu lugar. Oi, Darleide. Thaís tem uma monografia que ela apresentou como tese de conclusão de curso de pós-graduação. Quem é que está te entregando? Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu acho que eu conheço. Eu acho que eu pessoa. conheço. Que ela faz sobre esta questão de namoro que ficou fantástica. O programa está ótimo. Se puder, um beijo ao Dr. César Vasconcelos, claro. Papai. E ele está nos lembrando de uma coisa interessante. É que eu e a Thaís, nesse final de semana que vem, nós estaremos em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Nós estaremos juntas e ali, junto com o Dr. César também, na Igreja Adventista de Nova Friburgo. É na rua Plínio Casado. É esse o endereço, né? O número eu não vou Eu lembrar. acho que é o número mas 100. Eu tenho a impressão que é 100. Já fui membro daquela igreja, já morei em Nova Friburgo. A Novo Tempo começou ali, quando viemos aqui para São Paulo. Nova Friburgo mora no coração da gente. Eu vou ter a alegria de voltar lá este ano. E vamos juntas, né, Thaís? E à tarde no Colégio Jamil Eujaique. E leva um abraço nosso, que já 3:30 fomos de da lá, tarde. né? É verdade, pastor Flávio já morou ali, esteve com a gente ali naquele tempo em que a Novo Tempo servia naquele lugar querido. Nós vamos para o nosso intervalo, continua aqui a questão, tem gente mandando e-mail, tem gente contando histórias dos seus namoros, dos sofrimentos, mas é isso mesmo. A gente precisa repensar a nossa forma de se relacionar, o quanto nós estamos brincando com os sentimentos. A gente volta logo depois do intervalo, você participando aqui com a gente, e a gente te espera, porque é bem rapidinho o nosso intervalo. Até já. Estamos de volta aqui no nosso consultório de família. E a pergunta que não quer calar e volta agora é... deixa eu só corrigir. Que a Igreja Adventista, onde estaremos neste próximo fim de semana, eu e a Thaís e o Dr. César Vasconcelos, é na rua Plínio Casado, número 5. Minha amiga Débora ligou, dizendo que tem nada de 100, é número 5, tá bom? Espero vocês lá na sexta-noite, sábado a partir das 9 da manhã e no sábado à tarde no colégio Jamil Eujaique. Jamil Eujaique. É difícil de falar esse nome. É. Mas enfim, Mas todo vamos mundo lá. sabe onde é ela. Queridos, quem é de Friburgo vai saber, né? Amados, digam para mim a pergunta que deixamos no ar antes de irmos para o intervalo. Até que ponto eu tenho o direito de entrar na vida do outro e ficar por lá e depois bater em retirada, seja por que motivo for, ou seja, que responsabilidade eu devo ter sobre a vida do outro? Porque eu estou muito preocupada assim, eu quero um namoro para suprir minhas necessidades, as minhas expectativas. Tem uma moça, deixa eu ler aqui, um moço ou um rapaz, não sei, ele não assinou e não dá para identificar. Ela diz o seguinte, que ele tem um padrão, por exemplo, para os seus namoros, e que é o padrão da beleza. Que essa pessoa chama de problema, dou muito valor à beleza, mas ao mesmo tempo só irei namorar se estiver dentro dos meus padrões de cristianismo, intelectualidade, caráter, vida familiar agradável e etc, etc, etc. O que pode me falar a respeito desse fato? Tem outro fato da mesma pessoa, ela diz assim, tenho medo de começar a namorar justamente por ter medo de estar namorando alguém, descobrir que este alguém não é a pessoa certa. Mas enquanto eu estiver namorando com esta pessoa, que até então eu estou crendo que é a pessoa certa, a verdadeira pessoa certa passou e eu não percebi. A pessoa certa vai passar desapercebido, ou vai aparecer depois que eu estiver envolvido nessa relação. Então eu estava sempre assim, não vou começar, vai que não é ela, vai que não é ele. E aí, como é que fica? Como é que sobrevive nesse medo? Quem vai falar? Pastor Flávio. Bom, o que eu pensei aqui, uma das coisas, foi que ela tem o direito de listar algumas condições de características da pessoa que ela quer, com quem ela quer namorar. Eu acho que ela tem condições de listar isso e, como ela listou aí, né, e procurar uma pessoa que atenda a essas características. Mas ela não vai ter a capacidade de controlar toda a situação no sentido de, né, porque me dá a impressão de que ela quer muito controle, né, mas será que se eu estiver namorando um, aí se aparecer outro? Então parece que ela também não se deixa começar um relacionamento que seja de amizade, que o pastor Flávio falou, né, da importância de iniciar um relacionamento de amizade, para ela
ter ali nesse relacionamento até de amizade uma certeza maior com relação à possibilidade de um namoro, né? Eu acho que a partir do momento em que ela começar a se envolver em um relacionamento de amizade com alguém que previamente ela já detectou que tem algumas características dessa que ela gosta, né? E ela começa então a conhecer essa pessoa, na amizade ela já vai ter uma noção se é por ali o caminho a seguir ou não, né? Eu acho que é diferente de começar um namoro às cegas, né, sem ter esse conhecimento prévio ali da amizade. Agora, ter a certeza, né, 100% de que aquela pessoa que ela vai começar a namorar vai ser a pessoa para casar, eu acho que... Então, eu acho que o complicado de um relacionamento é começar a beijar na boca. Depois que beija na boca, que vem as situações, a situação mais de perto, parece que você perde a noção do conhecimento do outro, que é a tal da amizade. Pois é, assim, é que não é assim que começa. Pois é. A amizade não começa com um toque, não começa com um contato. E mesmo quando a pessoa namora, tem que ter limites. Então, o casal tem que estabelecer, olha, nós vamos começar a namorar. Antes de começar a namorar, você já tem que estabelecer esses limites, ou logo depois que começa a namorar. Porque se não estabelecer limite, você vai sofrer. Agora, ninguém tem direito de entrar na vida do outro e machucar outra pessoa. Às vezes as pessoas fazem sem saber que isso vai acontecer. Mas chega um momento, e aí depende muito que tipo de relação a pessoa já está vivendo, o quão avançado está, o quão compromissado na cabeça do casal, dos jovens estão, para dizer assim, agora eu não posso tomar a decisão de terminar agora, eu tenho que esperar. Ou vivem na esperança de que vai mudar. Eu passei por diversas situações no meu ministério. Então, vou dar um exemplo, não vou dizer quando, mas já faz bastante tempo. O rapaz me procurou, disse, olha, já faz X anos, eram muitos anos já, que eu sou noivo e eu não amo a pessoa que eu vou casar. O que o senhor recomenda para mim? Digo, a primeira coisa que eu recomendo é não case. Agora, você tem noção do estrago que você fez no coração dessa pessoa? E no estrago que você vai fazer? Ela perdeu X anos da vida, tantos anos da vida, ela confiou em você, você tem sido um bom ator até agora, e aí teve um elemento que motivou ele a fazer isso. Então, eu digo, olha, o que você vai fazer é o seguinte, imediatamente você vai procurar a pessoa, vai dizer que você não vai casar, vai explicar o motivo, e você vai pedir desculpa. Agora, você não vai só pedir desculpa. Isso aqui é um trato meu com você. Você vai vender o seu carro, você vai vender, não é porque telefone valia ainda, não dá para ver que faz bastante tempo, comprava telefone, você vai vender a sua linha telefônica e você vai indenizar essa família, que é uma família simples, que já gastou preparando um casamento. Então, assim, é o mínimo que uma pessoa pode fazer. Então, assim, não vai resolver o problema, mas foi a maneira como eu, na minha inocência de início de ministério, que eu fiz. Isso não foi uma vez só, não. De a pessoa chegar para você e falar assim, eu não gosto, a pessoa que eu estou namorando, que eu estou noiva, enfim, essa pessoa já me agrediu, por exemplo. Ou eu descobri que ela andou beijando uma pessoa. Então, você faz o que numa situação dessa? Mesma coisa, olha, não precisa casar agora, espera. Perfeito. Até você ter certeza. Então, assim, é muito comum hoje as pessoas brincarem com os sentimentos das outras pessoas. Qual é o problema, Darleide? O problema é que as pessoas se entregam completamente, sem conhecer verdadeiramente a pessoa que está do outro lado. Então, namoro não se começa do dia para a noite. Namoro tem que ter um processo de amizade, combina, está dentro da lista que a pessoa escreveu, talvez seja mais difícil, padrão de beleza, encontrar pessoas para isso, não existe um percentual de possibilidade, mas na medida em que a lista, a pessoa é parecida com você, a chance é maior. E aí depois vocês começam a estabelecer, o casal de namorados tem que estabelecer, o que nós vamos fazer quando a gente estiver juntos?
Então nós vamos ler um livro que fala sobre casamento, sobre família. A leitura desse livro vai propiciar uma conversa adequada, assuntos para discussão, para chegar num ponto comum. Tem gente que descobre que o outro não quer ter filho depois que casa. Aham. Como pode ser Isso uma é coisa muito dessa? comum, né? A pessoa nunca conversou sobre isso e aí cria um tremendo conflito. Então o problema é esse, é um namoro que não teve base, não teve um início correto, não teve base nenhuma, ele foi alicerçado só em contato físico e vai ter o quê? O resultado é um desastre. A menos que seja uma exceção à regra, mas aí já chama exceção. Já chama exceção. Normalmente é desastre. Então, nas cartas que as pessoas vão escrever, elas vão dizer assim, eu confiei em Deus, mas não basta só confiar em Deus, tem que fazer lição de casa, né? Claro. E outra coisa também é a questão da clareza no início do relacionamento. Hoje, eu recebo vários e-mails de jovens que falam assim, mas eu comecei a ficar e aí eu me envolvi muito com essa pessoa, mas eu não falei com ela que na verdade eu queria namorar, porque sabe como é que é? Eu vou já chegar de cara e falar minhas intenções, ele vai achar que eu estou querendo, né, muito, no primeiro dia falar, né, eu estou querendo muito controle, eu estou sendo pegajoso demais. Né? Então, os jovens têm tido essa tendência de, vou começar a ficar, dou um beijinho ali, um beijinho aqui e tal, depois eu vou falando das minhas intenções, para não chegar e falar, né? E, claro, você não precisa chegar e já falar que você quer ter 2 filhos, casar daqui a 1 ano, né? Mas eu acho que precisa haver a conversa no início de namoro, né? Ou quando o casal ali, os amigos já estão sentindo que um está interessado realmente no outro, sobre as intenções com relação a esse relacionamento. A minha intenção é namorar, não é ficar, né? É namorar para casar. Então tem que ter essa clareza também. Algumas coisas são bem simples, né? Por exemplo, você olha como é que a pessoa... É o amigo? Começa a olhar como é que o amigo trata a mãe. Como é que ele trata o pai, os irmãos, os amigos. Ele vai te tratar do mesmo jeito. Então, se você começa olhando essas coisas importantes antes, elas começam a te dar uma referência. Não vai por esse caminho, nem começa. Né? Olha só, a Pri está dizendo assim, um rapaz cristão, mulherengo, pode mudar durante o namoro ou é arriscado? Peraí. Não misture alho com bugalho. Se ele é mulherengo, ele não é cristão. Não arrisca, amiga. Se é mulherengo, não é cristão. Porque no dia em que ele conhecer o Cristo, ele vai deixar de ser o mulherengo e vai ser um rapaz centrado. Tudo bem? Nem vamos comentar, amiga. Vai só orar por ele. Sai dessa se o caso é com você. Sai dessa. Só ora. O Richard Gonçalves dizendo que o tema de hoje me interessa. Entendi. Deixa-me ver, como explicar que você pensou que era e deu tudo errado? Essa é a pergunta que não quer calar no consultório de família de hoje. Gosto de uma garota cristã, mas não sei se ela sente o mesmo. Será que devo esquecer? Será que é a resposta de Deus? Gostar de alguém que não gosta de você? Mas já falou com ela? Pergunta aí. Já falou com ela? Você tem que ir lá e falar com ela. Às vezes as meninas vêm falar com a gente e falam, pastor, estou gostando de um rapaz, o que eu faço? Eu falei, vai lá falar com ele. Exato. Agora vai ser amigo dele. Já é seu amigo? Ok, então um dia chega para ele e fala assim, quer namorar comigo? Tenta conquistar, né? Se aproxima. Demonstra dá de um alguma sinal, forma. né? Já foi esse tempo machista, né? Que só homem que fazia isso. Agora, pastor Marcelo, recebi um e-mail, acho que, não sei se a Thaís viu esse e-mail de um rapaz, que ele dizia assim, eu tenho certeza que esta moça foi Deus que enviou para mim, eu tenho certeza que é a mulher da minha vida, mas ela não gosta de mim. Estamos namorando há 10 meses, 10 meses já namorando, mas ela não gosta de mim e ela demonstra que quer terminar, mas eu tenho certeza que é de Deus para minha vida. É interessante que todos os assuntos que nós falamos aqui, parece que a juventude hoje, eles querem, igual esse aparelho aqui, quero comprar um negócio feito. O camarada não quer desenvolver uma relação. Ele não quer ter o trabalho de... O pastor Flávio estava dizendo ali, a gente precisa aprender a namorar em família. Uhum. Quando você chega lá na casa da menina e fala, enfrenta o bigode do velho e fala o seguinte, seu Joaquim, eu vim aqui conversar com o senhor, porque eu sei que a sua filha é uma menina de família. Ela tem tanto valor para mim, que é por isso que eu estou vindo aqui, pedir a mão da sua filha em namoro. Agora eu também quero saber quais as regras que o senhor coloca, porque a sua filha não é minha.
ela ainda não é minha, ela é sua. Então o senhor tem toda a prioridade de me dizer qual horário que eu tenho que chegar e assim por diante. Claro que a gente fala isso, os jovens olham para cá e a gente fala, de que século você é? Só que, aquilo que o pastor Flávio disse, quando os namoros, geralmente os namoros que mais dão certo são aqueles que são feitos em família. As duas famílias estão geralmente de acordo, eles aconselham, olha, traz seu namorado aqui para almoçar junto com a gente. O camarada conversa com o sogrão, o futuro sogrão, né? O futuro, sogra, ainda é amigo. Exatamente, tal. Você vai se enturmando naquela família, você começa aquelas dúvidas, tantas milhões de dúvidas que você tinha na sua cabeça, mas peraí, as dúvidas elas começam a se dirimir. Você começa a perceber que aquela pessoa ela tem uma estrutura familiar suficiente, da qual você um dia vai poder reproduzir na família que você está escolhendo, ter junto com ela. Né? Então, a juventude hoje quer o seguinte, eu vou comprar esse aparelho porque ele já vem tudo embutido. Então eu vou escolher já, pastor, a pessoa que eu vou olhar, amar, em 5 meses já está pronto, tudo certinho, eu caso e vou ser feliz o resto da vida. Não é assim. Nós que somos casados aqui, a gente não constrói a relação todo dia. Você tem que levar uma florzinha, né? Você tem que dar um beijinho aqui, sai de casa, tarará. Você vai construir uma vida ao lado da pessoa. Eu acho muito importante um aspecto que ele falou, desculpa, Darlene, que é essa questão de, logo no início, eu vou contar a minha experiência, né? No dia que eu pedi a minha esposa em namoro, a minha namorada, que hoje é minha esposa, meu sogro já estabeleceu as regras. Eu não entendi na época. A gente, quando é novo, a gente não pensa nessas coisas, né? Perfeito. Ele disse assim, olha, vocês nunca vão ficar sozinhos no ambiente, vocês não vão andar de carro sozinhos, eu já tinha carro desde o início, vocês nunca vão andar de carro sozinhos. E às vezes a gente olha e fala assim, mas essas coisas são antiquadas. As orientações de Deus, elas nunca são antiquadas. Perfeito. O ser humano não mudou do passado para hoje. Nós temos uma coisa dentro da gente, chama-se relação psicobiológica. Você começa a ter um contato, e esse contato, se você não limitar, chega um momento que... O que é relação psicobiológica? É um momento em que a mente já não domina mais o corpo. Então você precisa estabelecer esses limites. Eu só fui entender isso depois do casamento. Até chegar ao casamento, dentro dos padrões que Deus estabelece. Então, foi difícil? Foi. Eu lembro um dia que eu estava descendo para ir para a casa da minha esposa, ela fazia estágio no Hospital das Clínicas, voltou, desceu do ônibus, uma chuva tremenda. Eu abri a porta do carro e falei, entra. Ela falou assim, não. E aí eu falei, é com essa moça que eu vou casar. Se ela é fiel ao pai dela, ela vai ser fiel para mim também. Quando a minha filha, quando o meu genro veio me pedir em namoro, eu estabeleci, sabe o quê, Darlene? As mesmas regras. Obviamente que eu já tinha feito um pacto com a minha filha, um voto de pureza, uma coisa muito bonita. Não sei se algum dia a gente vai falar sobre esse assunto. Como isso é importante. Porque eu acho até que uma boa parte das pessoas que assistem a gente são pais precisando de conselho para os filhos, né? Mas isso foi uma coisa que deu certo para a gente. Então o meu genro aceitou e eles seguiram esse padrão também. E eles são... obviamente, felizes por causa disso também. Também. Né? Então, é um fator eu acho que agregador. esse estabelecer limites e como vai ser o tempo que você vai passar. O pastor Bulhon, ele dizia assim, você quer saber, ele, quando falava para os jovens, falava, você quer saber onde tocar numa pessoa? Faz ela abrir os braços e aí você faz um retângulo. Deixa as 2 mãos de fora, a testa de fora e os 2 pés de fora. O que está fora do retângulo você pode tocar, o que está dentro só depois do casamento. Fica a dica, né? Amigos, eu sou o José de Cosmópolis, gosto muito do programa, mas não estou conseguindo assistir ao vivo pelo site. Como assim? Tem um monte de gente assistindo. Tenta de novo, vai, recomeça. Um abraço para você, José. A Leidione dizendo, oi, Darleide, continuo amando os programas. Muito obrigada. Um beijo para você também. Como encontrar um amor cristão? Já que tenho 2 filhos de uma união sofrida e agora estou com medo de tentar novamente. Programa da semana que vem, nós vamos tratar sobre essa temática. Não perca a semana que vem com História de Família. Vamos, é meio que uma continuidade deste, só que vamos falar de segundo casamento, segundo relacionamento, né? Para pessoas viúvas, para os divorciados. Tem uma demanda bem específica que vale a pena conversarmos mais com você sobre isso. Estamos indo para o final do programa, mas... Pastor Marcelo, e então, como é que fica para a gente dizer para o pessoal de hoje com relação ao tema proposto? Namorar é coisa séria?
Darleide, eu acho assim, quando a gente segue essas regras que Deus colocou para nós, nós, por mais que a gente se equivoque em algum momento, dificilmente a gente vai fazer o outro sofrer. Então vamos recapitular as regras que o Senhor colocou pra gente? Primeiro, você tem que ter um tempo na sua vida para você começar a pensar em namorar. Tempo, não pode ser cedo, logo, Lógico. imaturo. Exatamente, porque você não tem o que oferecer e também não tem como receber o que o outro tem para dar. Isso se o outro também tem. Não é? Depois você agregar esse amor, essa relação, porque nós somos feitos dentro de uma família. Eu vou levar aquela pessoa para a minha família e ela vai me levar para a família dela. Então, você dificilmente vai errar se você leva a sua relação dentro desse espectro. Obviamente, Deus deixou orientações mais práticas, né? E óbvias também. Deus não precisa estar todo o tempo dizendo, faz isso, faz aquilo. Deus já nos deu a inteligência, né? Para a gente conviver com o próximo, com aquela pessoa que a gente ama. Então, você respeitar aquilo que o pastor Flávio já disse, né? Os horários, você respeitar os ambientes onde você vai. E eu quero deixar só uma regrinha simples. Vamos lá. Amigão, é o seguinte, quando você estiver com a filha do teu sogro, saiba que um dia, daqui 20 anos, você vai ter uma filha. Então, faça para a filha do teu sogro que você tem certeza, na verdade, pastor Flávio, que o seu genro vai fazer com a sua filha. Então, se você fizer isso, eu não tenho dúvida que você não vai passar do limite com a sua namorada. E dificilmente você vai entristecer esse coração. Porque quando a gente fala de filha, principalmente nós homens, né, pastor? A gente, opa, peraí, eu não posso fazer isso com essa pessoa. Ela é muito cara e tem um significado maravilhoso. Eu também acho legal aquilo que a doutora aqui falou. Se eu não tiver critério, aquela pessoa não tem significado para mim. Agora, quando eu tenho critério, eu tenho um padrão, olha, eu quero isso. Quando eu encontro aquela pessoa que satisfaz aquele critério, aquela pessoa passa a ter significado. Eu sei por que eu estou com ela. E dificilmente, eu andando nessa direção, eu vou afetar o coração e a vida dessa pessoa. Namorar é coisa séria, Thaís. Tentando responder um e-mail que você leu aí sobre, a pessoa perguntava sobre se é a vontade de Deus ou não, ela não gosta de mim, eu gosto dela, né? Eu acredito que, então, do ponto de vista bíblico, com relação a esse assunto, namorar é sério, se for da vontade de Deus, os dois vão se gostar e os dois vão ter princípios e valores cristãos que são semelhantes um com o outro. Né? Se é um namoro em que um não gosta, o outro gosta, né? Deus não é um Deus de confusão. E se é uma pessoa também com quem você está namorando que não tem alguns dos princípios, ou um princípio que seja, né, daquilo que você aprendeu da Bíblia, eu acredito que também não seja esse o relacionamento. E uma outra questão que eu gostaria de colocar para terminar ao término de um namoro, né, por mais que tenha sido muito dolorido ou que não tenha sido dolorido, é importante para que no próximo namoro não haja tanto sofrimento, você avaliar o porquê que terminou, o que você não gostou, o que gostou, o que você não vai abrir mão no próximo namoro, né? Então, fazer uma análise desse término para que a pessoa não fique entrando e saindo de relacionamentos automaticamente sem uma análise que vai levar possivelmente a um outro relacionamento mais maduro. E tem gente que entra nessa busca, né? Onde chega, cadê ele? Ele quem? Não, eu acho que meu namorado está por aqui. Mas está procurando aquela caça, aquela ansiedade. E a ansiedade atrapalha nesse encontrar alguém de maneira que seja para mim um promissor como relacionamento. Calma, ansiedade. E tem tanta coisa para a gente discutir ainda sobre essa temática. Mas essa é uma das coisas, a ansiedade para encontrar alguém. Pastor Flávio? Namoro é coisa seríssima. Eu tenho 3 filhos. A mais nova tem 20 anos, né? Já vou ser avô daqui um mês já, né? Então, legal. Daqui a pouco eu vou estar vendo meus netos namorando, né? É coisa seríssima. Queria indicar um livro pro pessoal. O Dr. José Carlos Zeblin tem um livro chamado Namoro no Escuro. Se você entrar na internet e escrever Namoro no Escuro, você vai poder, se não tem o livro à venda, que eu acho que não tem, mas pelo menos parte desse livro, ou em PDF, você vai encontrar muita coisa importante. Namoro no escuro. Namoro no escuro. Você vai encontrar muita coisa importante que vai dar uma direção
pelo menos para a vida, algumas dicas Bom. muito importantes que eu acho que vai ajudar muita gente, tá bom? Tem o livro Cartas aos Cartas Namorados. a Jovens Namorados, não é um livro, né? Eu acho que deve Não, ter já em forma está de em livro. livro. Sim, Tem, em está em forma de livro. livro. Se você entrar na internet e escrever, você vai encontrar também Isso. muita informação. Então, deixa eu dar uma dica aqui, ó. Tenho aqui alguns livros, eu não estava com este Carta aos Namorados sobre a minha mesa, não deu tempo de eu providenciar e trazer para você, mas olha só, temos ainda mais o Namoro Completo, e ainda Paixão Cega. Esse livro é ótimo, baseado na história de Sansão, como ele ficou cego pela paixão, deixando de fora os princípios e a vontade de Deus. Aqui, ó, Paixão Cega. E ainda Só para Jovens, da escritora Ellen White também. Estes livros e outros mais sobre relacionamento e orientação para os jovens, você encontra no site da CPB, cpb.com.br, nossas dicas. Toda a literatura escrita para os jovens sobre relacionamento de Ellen White, de outros autores cristãos, você encontra ali na cpb.com.br. Muito obrigada, meus queridos, por aceitar o convite. Muito obrigada pelas palavras, por dividir com a gente o conhecimento e a vontade de que dê certo aí na sua vida. Sabe que eu li alguma coisa a respeito que me fez pensar. Se você se envolve com alguém que tem uma doença infecto-contagiosa, por exemplo, você sabe que, estando com esta pessoa, por ter uma doença infecto-contagiosa, você corre riscos, não corre? Se você se envolve com alguém que tem uma doença mental, um esquizofrênico, você está numa relação com uma pessoa assim, você corre riscos, não corre? Se você tem um relacionamento com uma pessoa que tem um distúrbio emocional gravíssimo, você sofre com ele, não sofre? Você já parou para pensar o quanto você vai sofrer se envolver com uma pessoa que tenha distúrbios espirituais? Questões espirituais não resolvidas? Alguém que não tenha Deus em primeiro lugar na vida? Você já realmente tem avaliado se a pessoa com quem você pretende ou está se relacionando põe o reino de Deus em primeiro lugar? Porque, olha, diz que é cristão, frequenta a igreja, tem uma Bíblia, mas isso não significa que é de verdade cristão. Viu a moça que agora há pouco disse do mulherengo cristão? Então, assim, existem cristãos, e cristão de verdade. Então, avalie o quanto o seu relacionamento está posto sobre a plataforma de crer em Deus sobre todas as coisas. Aí você vai dizer assim, mas isso resolve tudo, eu não vou ter problema, vai ser um amor assim, de ver estrelas todos os dias? Não. Um dia eu te conto sobre a família sagrada. Vê lá a família de Jesus. Vê Maria, José e os irmãos, vê o contexto. Tem dificuldades? Tem sim. Mas se Deus está sobre todas as coisas, se há o temor de Deus no seu relacionamento, as coisas mudam de figura. Vamos pensando sobre isso. O seu namorado, a sua namorada, leva os aspectos espirituais, leva a Deus a sério, ou só frequenta a mesma igreja? Ou não tem igreja nenhuma, ainda tem gente se arriscando a entrar em relacionamentos assim. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Beijo muito especial. E para o pessoal de Nova Friburgo, nesse fim de semana, no sábado, a gente se encontra aí na Rua Plínio Casado, número 5, e à tarde no Colégio Jamil Eujaic, às 4 da tarde. Eu espero você e eu, a Thaís e o Dr. César e tantos amigos queridos. Muito obrigada a você pelo carinho de sempre. Até a próxima semana em mais um Consultório de Família. Até lá.